Olá, sejam bem-vindos! Hoje, no 10º episódio do programa Bravos e Empreendedores, vamos falar sobre coworking, inovação e pessoas. Fique ligado! Precisa dedicar tempo, o tempo do empreendedor tem que estar dedicado ao time. Olá, hoje nós vamos ter uma entrevista muito legal com o André Pegoré, que é jornalista, já foi diretor-geral da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e depois fundou o Next Coworking. Olá, André, tudo bem? Bem, Léo, super prazer finalmente a gente poder estar aqui junto batendo esse papo. Que bom, eu que agradeço a sua presença, acho que o nosso público vai adorar aí as suas dicas e o seu compartilhamento sobre empreendedorismo. Primeiro eu queria entender como é que foi essa transição de você era diretor-geral de um órgão público e daí logo em seguida foi para um setor totalmente novo no Brasil, com o segmento de coworkings, numa época em que quase não se falava disso. Como é que foi essa transição? Fala pra gente. Essa é uma transição muito legal, né? Eu fui para a Secretaria de Saúde com 25 anos de idade, então foi meio que muito início da minha jornada profissional. Antes disso, antes de estar na área pública, eu fiquei 4 anos no governo do estado, desses 4 anos, 2 na Secretaria de Saúde e 2 passando por outras áreas do governo do estado. Antes disso, passei pelo terceiro setor, empreendi no terceiro setor, ajudei a criar uma ONG, na época trabalhando com questões de políticas públicas de juventude, com muito foco em empreendedorismo e empregabilidade para jovens, e aí depois veio a área pública, e depois, quando eu estava encerrando esse ciclo no governo do estado, eu sabia que tinha um tempo certo para ficar lá, de 4 anos, eu resolvi que eu queria empreender, eu queria interagir com a iniciativa privada, porque eu tinha 27 para 28 anos de idade, e eu não tinha ido para a iniciativa privada nem como funcionário, nem como estagiário, eu nunca tinha estado na iniciativa privada. Então, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, eu queria ter uma experiência na iniciativa privada, resolvi que queria empreender, e aí comecei a pensar o que poderia ser essa jornada, etc. Isso acabou me levando a fundar o Next naquele momento, lá em 2011. Então foi uma coisa muito de aprender e de transitar por caminhos diferentes dos quais eu já tinha transitado. Entendi. E conte pra gente, por que Next Coworking e qual que é o propósito? Por que você fundou essa empresa, para agregar trabalhadores no mesmo ambiente? Por que você trouxe essa cultura que era mais forte, que é mais forte lá fora do país? Me conta um pouquinho o propósito e o porquê do Next. O propósito é uma coisa que ele não emergiu de repente. O propósito do Next ele vem se construindo ao longo desses últimos 6 anos, mas logo no começo uma coisa ficou muito clara. Quando eu decidi empreender, minha primeira ideia de negócio era uma consultoria na área de comunicação. Eu sou jornalista, eu não tinha trabalhado diretamente na área de comunicação até então, e aí pensei numa consultoria de comunicação com foco em sustentabilidade, que são temas que eu gosto, etc. E aí eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar em casa, em home office, para mim não funcionaria, eu fui procurar um escritório. Eu queria ter um escritório antes de ter um negócio. E aí, procurando um escritório, eu conheci o conceito de coworking, aquilo me fascinou, porque era uma ação na área, era empreender na iniciativa privada, é um business, é um negócio, mas tinha um vetor de construção de comunidade, de permitir que, por meio do escritório, as pessoas pudessem se conectar, se conhecer, interagir, se relacionar, etc. Isso é uma veia muito forte minha. Na área pública, no terceiro setor, essa coisa de articular e construir comunidade é uma coisa que faz muito, muito sentido para mim. Então, o propósito inicial era um pouco isso. Fez muito sentido poder ter um negócio que tinha como plano de fundo a oportunidade de gerar uma comunidade. E aí, no momento em que a gente começou a entender um pouco mais desse mundo, tem um propósito que agora ele está muito forte para a gente, que está evidente, ele está maduro. Sabe quando você olha e fala, tá aqui, essa é a nossa veia. Tem uma coisa que me incomoda muito no mundo, que eu tenho várias pessoas da minha relação, eu tenho certeza que você tem várias pessoas da tua relação, o número de pessoas que não são felizes no trabalho. Tem muita gente que você vai bater um papo, a pessoa está lá meio que sem saber por quê, porque precisa, porque foi o que pintou, etc. Está numa zona de conforto, não consegue se mexer. E não encontram felicidade no trabalho. E eu acho que o trabalho é um eixo tão importante da nossa vida. Sim, total. E à medida em que a gente encontra felicidade no
nosso trabalho, tanta coisa boa acontece, a vida fica tão mais leve, etc. A gente está num momento em que a fronteira entre vida pessoal e vida profissional ela é cada vez mais tênue, né? Então essas coisas se misturam, e aí a gente ser feliz em casa e ser infeliz no trabalho é muito injusto, né? Ser feliz ao longo da semana, ser feliz no fim de semana e infeliz ao longo da semana, ou ser feliz um mês por ano, que é o mês de férias, isso não faz sentido. Não faz sentido. E aí o Next, de alguma maneira, é uma forma que a gente tem de entrar nessa questão, né? Então o nosso propósito é fazer com que as pessoas possam ser felizes no trabalho. Quando a gente olha para as nossas unidades, a gente tem uma unidade em Curitiba e uma unidade no Rio, hoje são 750 membros, 750 pessoas que utilizam os nossos espaços no seu dia a dia de trabalho. Então, o espaço, o ambiente, as ações, os eventos, etc., são a nossa forma de tangibilizar esse propósito, de levar um pouco mais de felicidade, de realização, de prazer no dia a dia de trabalho das pessoas. A gente está muito ligado com esse tema, que é a felicidade no trabalho. Legal. Bom, eu como já fui um cliente lá do Next, posso assegurar que esse ambiente ele realmente existe, né? E realmente é muito diferente quando você tem pessoas ali igual no café coletivo, né? Que você troca ideia com as pessoas, troca cartões, troca clientes, você faz muitos clientes, porque é um ambiente diferente. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, tem empresas grandes corporações procurando esse tipo de espaço para justamente promover um ambiente mais inovativo, mais leve. Isso é verdade? Cada vez mais. Quando a gente nasceu 6 anos atrás, quase 7 anos, a gente olhava muito para o novo empreendedor, o cara que está começando, que está saindo do home office, que está começando uma empresa. Então, se pensava muito que coworking era um espaço de transição para empresas que estão começando. Hoje, 80% das empresas que estão dentro do Next vieram de um escritório convencional. Nossa. Então, o que a gente está vendo as empresas estão deixando de ter escritório num prédio comercial e levando os seus escritórios para dentro de espaços como o Next, por uma série de motivos, seja pela facilidade, pela praticidade de ter tudo pronto no ambiente, etc., seja pelo ambiente que se cria de oportunidade, de interação, de inovação, etc. Então, primeiro, já não é mais um ambiente apenas para quem está começando. As pessoas que estão começando também têm espaço lá dentro, mas é um ambiente para empresas que já estão mais consolidadas, equipes, etc. E agora a gente está vivendo a realidade das grandes corporações. A gente já tem, então, vou citar alguns exemplos, né, de empresas que têm escritório dentro do Next, seja em Curitiba, seja no Rio. A gente tem um escritório de um projeto grande da Renault, a gente tem escritório do Spotify, a gente tem escritório da BBC Brasil, do Uber, exatamente. Então são grandes corporações que enxergam a oportunidade de levar a sua operação de dia a dia de trabalho, da sua equipe, dos seus colaboradores, etc., para dentro de ambientes que, além de oferecer facilities, porque sim, é importante, um bom prédio, uma boa localização, uma boa infraestrutura, uma boa internet, limpeza, manutenção, isso é importante, né? Mas além de oferecer isso também, porque isso a empresa pode ter numa sede própria, né? Ela pode comprar isso. Exatamente. Então, além de oferecer isso, também oferece a oportunidade de conviver com pessoas interessantes, com negócios interessantes, com cultura de inovação. Então, essa união entre uma boa estrutura e um bom ambiente de crescimento, de pujança, de empreendedorismo, de inovação, essa aliança é uma aliança que faz bastante sentido, tanto para quem está começando e hoje, e cada vez mais, para grandes corporações. Entendi. E olhando para trás um pouquinho, lá em 2011, que tinha esse cenário, esse ambiente onde o coworking não era tão comum no Brasil, até agora, 2017, conta pra gente quais foram os seus maiores desafios aí, como que você superou esses desafios? Em todos os papos eu sempre temo essa pergunta, porque eu não registro muitas dificuldades. É aquela que mais... Elas ficam para trás, assim. Mas em todos os papos essa pergunta vem. E aí, quais foram as barreiras, quais foram as dificuldades? Acho que tem várias, o dia a dia é muito difícil, né? Acho que a gente tem um glamour em torno da jornada empreendedora, como se tudo fosse muito mágico, o dia a dia é muito difícil, né? Você tem decisões para tomar, você precisa avançar, você precisa ou vai ou fica, isso é muito desafiador. Eu acho que tem um desafio, tangibilizando um pouco essa conversa, é o desafio de crescimento. Crescer dói. Né? De fato. A gente passou por algumas etapas, né? Nós começamos o Next,
eu não tinha sócio, então eu e minha esposa tínhamos essa vontade, tomamos essa decisão. Minha esposa, na época, ela era servidora pública, ela era concursada na Prefeitura de Curitiba, analista de turismo da Prefeitura de Curitiba, e a gente resolveu apostar tudo que a gente tinha nisso. Então ela tocava o dia a dia dela lá e eu tocava o dia a dia no Next, e aí devagar, isso foi melhorando, a gente começou a compor equipe, etc, etc. Depois a gente passou por uma etapa de atração de sócios investidores, e foi para um crescimento. A gente saiu de uma sala de 200 metros e foi para um prédio de 2.000 metros quadrados, praticamente. De capacidade instalada de 35 pessoas para 240 pessoas. E foi um primeiro crescimento. E aí depois a gente foi para... Isso passou a fazer sentido, a gente viu que estava sendo bom para as pessoas, estava sendo bom para o negócio, etc. A gente ativou a unidade do Rio, um ano e meio depois. Então, ativar uma operação numa praça que a gente não conhece, mas o propósito estava fazendo sentido, seria legal levar isso para outros lugares, mas tudo isso significa crescer, né? Te tira da zona de conforto, te coloca diante de situações que você não está pronto, né, para enfrentar, e aí às vezes dá a impressão que não vai dar certo. Sim, temas muitas vezes que fogem da tua área de formação, por exemplo. Tem que entrar em finanças, tem que entrar em marketing, tem que entrar em liderança de equipe, tem que entrar em muitos assuntos diferentes, né? É isso. E quando você é pequeno, você tem condição de virar o pescoço e ver tudo que está acontecendo na tua empresa, né? Na tua empresa, com os teus clientes, com os membros da tua comunidade, etc. Quando você começa a crescer, você precisa aprender a descentralizar, você precisa aprender a compor time, né, e confiar que o time que está contigo está com um propósito alinhado e que, portanto, se ele tomar uma decisão, vai ser uma decisão que você também tomaria. Então, crescer tem uma série de dores. Tem uma série de prazeres, é óbvio, né? É muito legal você ver o teu negócio crescendo, ganhando força, ganhando musculatura, fazendo sentido para mais gente, etc. Mas o desafio do crescimento é um desafio super complexo, assim, né? E a gente tem outros, a gente está olhando para quais são os nossos próximos passos de crescimento. Então dói, mas a gente continua querendo, né? A gente quer dar os próximos passos, isso é super importante. Pegando o gancho, né, de olhando para frente, como que você enxerga os próximos anos, aqui 5 anos, para esse segmento de coworking? Como é que vai estar o cenário para vocês, né, para esse segmento aqui no Brasil? O Next tem 6 anos de operação, 6 anos e meio. Quando a gente começou, isso era muito incipiente ainda no Brasil e no mundo, né? Então nós começamos em 2011, começou a se ouvir falar de coworking no mundo em 2007, 2008. Super recente. É um mercado que ele nasceu há 10 anos, né? Um conceito que nasceu há 10 anos. É literalmente uma criança ainda. É uma criança, né? Exatamente. E a nossa visão é que a gente está no começo do que vai ser o business de coworking daqui para frente. Tem uma expressão que tem sido muito usada dentro do mercado, que é o conceito de Office as a Service, né? O escritório se transformando num serviço. Você vai lembrar do tempo em que software, era um ativo das empresas. Sim. Não é isso? Ele estava no balanço patrimonial das empresas. Exatamente. Já faz bastante tempo, isso virou um serviço. Ninguém mais compra um software como um ativo. É né? tudo software como um serviço. Escritório está passando pelo mesmo processo. A gente acredita que cada metro quadrado de escritório, num futuro não muito distante, vai para dentro de um espaço como o Next, porque é muito mais inteligente. Né? Pensa numa empresa que tem lá necessidade de um escritório para 15 pessoas. Ele precisa achar um imóvel, aí ele precisa fazer um contrato de 12 meses, ele precisa de um fiador, aí ele precisa botar dinheiro para reformar, para mobiliar, para equipar, etc, etc. Aí a empresa dele é de comunicação, mas ele precisa de alguém que cuide da manutenção da lâmpada, de alguém que cuide do banheiro se entupiu, de alguém que cuide de ir ao mercado fazer a compra, etc. Não faz sentido uma empresa de comunicação precisar ter uma área só para ficar cuidando do espaço físico. Ela acaba fugindo da atividade central dela, né? Exatamente. E aí quando você leva isso para grandes corporações, o cara precisa de escritório para 2.000 pessoas. Você imagine mesa para 2.000 pessoas, cadeira para 2.000 pessoas, cabeamento para 2.000 pessoas. A empresa acaba imobilizando um capital nisso, desnecessário, que podia estar a serviço do core do negócio, de desenvolvimento, de crescimento, etc. Então, isso é um ponto. Segundo ponto, seja para a empresa que tem 15 pessoas ou para a empresa que tem 2.000 pessoas. Ela vai para uma sala comercial e ela se isola do mundo, né? Ela as pessoas no máximo encontram alguém no elevador, quando está entrando, quando está saindo, mas o isolamento mata a oportunidade de inovação. De fato. Então, ter um escritório que, de um lado tem uma gestão de facilities, de outro te coloca em contato com um mundo maior, isso eleva muito, otimiza os recursos da empresa, né? E eleva muito o potencial de crescimento, de inovação, etc. Então, a nossa visão é que escritório, daqui para frente, começa a ser serviço e deixa de ser ativo.
né? Tem estudos aí globais de grandes consultorias do mercado imobiliário global, por exemplo, tem um estudo da JLL, a Jones Lang LaSalle, que é um estudo internacional, que diz que daqui até 2030, portanto a gente está falando de relativamente pouco tempo, 30% de toda a força de trabalho das grandes corporações é muita gente. 30% de toda a força de trabalho das grandes corporações no mundo estarão em escritórios flexíveis. Né? Então, o nosso desafio é aprender e construir um bom modelo. Né? Quais são os melhores processos, quais são as expectativas dessas empresas, etc. Porque daqui para frente, oportunidade de crescimento, na nossa visão, vai ter bastante. A grande questão é capacidade de execução. Né? A gente tem visto um crescimento muito grande no segmento de coworking. Para você ter ideia, no ano passado, o censo coworking Brasil apontava que o Brasil tinha 358 operações de coworking no país. 2016. 2017, de 358 para 810. Nossa! Né? É um surgimento muito grande de novos players e eu adoro ver isso acontecendo. Eu acho que isso é um sinal muito bom. Tem menores, tem maiores, tem melhores, tem piores, como em qualquer mercado. Claro. Né? E aí, quem vai se preparando para oferecer um serviço de qualidade que efetivamente alinhe propósito da companhia com o cliente, etc., tem condição de ocupar esse espaço que, na nossa visão, está só começando. Esses pontos realmente fazem todo o sentido quando a gente olha de fora esses dois pontos, né, sobre essa flexibilidade, essa heterogeneização, né, você tirar aquele ambiente hermeticamente isolado ali, colocar num ambiente mais aberto, faz todo o sentido e realmente muito bom. E pegando o gancho também, né, de toda essa história, toda essa experiência que você teve, compartilha com a gente 2 ou 3 dicas, o que você quiser, sobre esse empreendedorismo, sobre a gestão de empresas, sobre esses desafios de crescimento. 2 dicas que você gostaria de compartilhar com o nosso público. Bom, eu acho que tem vários aprendizados nessa história aí. Né? Um deles que eu considero muito, para mim é sempre o primeiro da lista, é time. Tem que ser o foco do empreendedor. Se você vai para um negócio em que você precisa que seja, a não ser que você seja um profissional liberal, que você trabalha sozinho, etc, mas a partir do momento que você percebe que você precisa de mais uma pessoa, mais 2 pessoas, mais 10 pessoas, mais 1000 pessoas, você precisa dedicar tempo, o tempo do empreendedor tem que estar dedicado ao time. Né? Às vezes a gente cai na tentação de querer operar tudo, né? Então, tipo, a recepção tem que ser do meu jeito, o comercial tem que ser do meu jeito, o marketing tem que ser do meu jeito. E eu tenho aprendido isso com o tempo e com o meu time, com os empreendedores com quem eu convivo, etc., que o nosso papel na liderança da companhia tem que ser criar a melhor condição para que o time consiga fazer o que tem que fazer, né? E não a gente querer que o time seja simplesmente um braço da gente lá, lendo um manual, etc. Não faz sentido. Então, assim, é muito importante separar tempo suficiente para desenvolver o time, para criar integração, para que o time possa trabalhar bem junto, para que o time esteja feliz. Então, o nosso papel é um pouco suporte para que o time possa trabalhar. Esse é um aprendizado. Super importante. E um segundo aprendizado que para mim é muito importante é como é que a gente lida com o medo. Porque empreender dá medo. E às vezes, de novo, né, tem esse glamour em torno da jornada empreendedora e às vezes a gente acha que empreendedor é o cara que tem felicidade o tempo todo e que nunca tem medo de nada, porque vai fazendo, o cara que vai, é ousado, é arrojado. Eu acho que sim, é uma característica, mas isso não significa que a gente não tenha medo, né? Às vezes, num papo também, mas você não tem medo de que não dê certo? Eu tenho esse medo todo dia, né? Eu acho que eu acordo com ele todos os dias, eu durmo com ele todos os dias. A questão é o que a gente faz com isso, né? O medo, ele pode paralisar a gente fala, galera, não dá, pra mim não dá, não vamos fazer, porque o risco é muito grande, etc, etc. Ou a gente pode ir adiante, né? Então, eu acho que é importante a gente ter um milímetro a mais de coragem do que a gente tem de medo. Mas não significa não ter, né? Porque isso traz a gente para a realidade também, a terra, a gente, né? Tipo, a gente passa a ser consequente com as decisões que a gente está tomando, a gente calcula risco, o empreendedor é aquele que vai fazendo, como, toma risco, mas calcula, né? Isso dá para fazer, então vamos fazer isso aqui, seria legal, mas é melhor não, porque não vai dar bom, né? Então, como a gente lida com o medo é muito importante. E aí, decorrente desse, um terceiro é como a gente lida com o erro. A gente erra muito na nossa jornada. Isso é verdade. Muito. Né? A gente como empreendedor, a gente como parte do time, o time erra, a companhia erra, né? Então, e o erro, a gente tem uma cultura, que é uma cultura muito brasileira, né? de
de negar o erro, né? Do tipo, não, erro é uma coisa que não é aceita, que não é bem vista, só que, na minha visão, é impossível a gente avançar sem errar. Não é só o fato da gente não ser imune ao erro, a gente vai errar, mas a gente não tem como melhorar se a gente não errar, né? E essa cultura de que o erro tem que ser condenado, essa cultura mata a inovação, né? Então, quando você cria um time, cria uma companhia, cria uma empresa, onde o erro ele é aceito e muitas vezes ele é celebrado, a gente dá uma autorização para as pessoas para trazerem coisas novas para dentro da companhia, né? E eu estou falando da companhia como um todo, né? Um cara que cuida do financeiro, outra pessoa que cuida da recepção. Todo mundo precisa saber que é possível errar. Mas você está estimulando o erro, então a pessoa vai fazer de qualquer jeito. Não é isso, tem duas coisas, né? Temos um propósito, estamos alinhados no nosso propósito? Estamos. Então, dentro desse propósito, pode tomar as suas decisões, não tem problema, né? Eu posso tomar as minhas, você pode tomar as tuas, não tem problema se errar, a gente está junto. O que precisa estar claro é que, o erro que a gente cometeu tinha um objetivo, né? A decisão que a gente tomou estava alinhada com o propósito. Então, essa coisa do erro sendo condenado sufoca a empresa e aí você bate a cabeça no teto e não vai adiante, você não cresce, você não inova, você não cria, né? E não sai do lugar e chega um momento que a tua empresa envelhece em 2 anos. Né? Então, são 3 coisas que para mim são muito importantes. O time é muito importante, é o ativo mais importante da companhia. Né? O time é muito importante. Tem que jogar junto, tem que ter confiança, tem que ter autonomia, tem que desenvolver junto, isso é muito importante. O medo faz parte, então a gente precisa saber lidar com isso o tempo todo. E errar é uma coisa que não só tem que ser aceito, mas na minha visão tem que ser estimulado. Porque com isso a gente melhora muito o ambiente onde a gente está, a gente cria oportunidades que a gente não criaria se a gente estivesse evitando o erro o tempo todo. Muito bom, excelentes dicas do André. André, muito obrigado pela sua entrevista, pelas dicas que você deu pra gente. Muito bem, gostaram das dicas de hoje? Falei para vocês que essa entrevista seria excelente. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos no Facebook, em todos os nossos canais. Um forte abraço e até a próxima.